a gravação também lá pelo meu canal, sempre disponibilizo lá. Tá certo? Show, gente? No final, tu vai salvar as anotações. Tá, vou salvar as anotações e mando também para vocês. Tá certo? Então vamos lá. Vamos para mais um simulado, sábado de manhã. Professor, qual que é o assunto do simulado de hoje? Hoje nós vamos falar, galera, sobre porcentagem. Eu preparei aqui 7 questões para vocês. Como é que isso pode ser cobrado lá na hora da sua prova? Isso serve para quem vai fazer qualquer concurso da área da educação, que esteja com edital aberto, seja Novo Gama, seja Cidade Ocidental, seja Alexânia, ou até mesmo para a galera da saúde, que vai fazer, por exemplo, o Funatec, lá da banca Funatec. Então, esse assunto, ele é um assunto em comum a todos vocês que vão realizar essas provas. Prof, qual que é o assunto de hoje? Hoje é porcentagem. E aí, quando a gente fala sobre porcentagem, para a galera que vai fazer Secretaria de Minas também, está previsto em edital, tá lá? E quando a gente fala, galera, sobre porcentagem, eu preciso que vocês entendam rapidamente o que é um negócio chamado de taxa. Sempre quando a gente vai se deparar com a questão de porcentagem lá na hora da nossa prova, é sempre um valor que ele vai ser aumentado, se for um caso de um juros, por exemplo. Então, se o contexto da questão estiver sendo relacionada a um tipo de juros, a gente vai ter um valor que vai ser aumentado, vai ser adicionado a alguma coisa. E se o contexto da questão for outro, por exemplo, for um contexto em que a questão está relacionada a um desconto, professor, quando tem desconto, o que vai acontecer com o valor do produto ou o valor do meu exemplo? Ele vai ser diminuído. Então, sempre quando a gente vai trabalhar com porcentagem, ou um valor vai aumentar, ou um valor ele vai diminuir, tá certo? Isso vai depender do quê? Vai depender do contexto em que a questão estiver inserida. E aí tem um negócio que vai dizer o quanto esse valor vai aumentar ou quanto esse valor ele irá diminuir. Prof, qual que é o nome desse trem? O nome disso se chama taxa. Então, a taxa vai ser a ferramenta que vai indicar o quanto um valor vai aumentar ou o quanto o valor vai diminuir. Lembrando que ele aumenta ou diminui a depender do contexto da questão. Quando a gente fala de taxa, essas taxas podem se apresentar lá na minha questão de 3 maneiras. A primeira maneira, a gente chama de taxa percentual. Adivinha por que ela recebe esse nome? Adivinha? Recebe o nome de taxa percentual porque ele aparece por meio de um símbolo. Qual que é o símbolo? Símbolo de porcentagem. Então, por exemplo, se aparecer lá na sua questão um valor, exemplo, 37, e logo após esse valor aparecer o símbolo de porcentagem, saiba que essa taxa está sendo representada na sua forma percentual, certo? Então, para representar uma taxa na forma percentual, ela precisa necessariamente estar acompanhada de um símbolo. Qual que é o símbolo? O símbolo de porcentagem, tá certo? E aí, tá, passo sim, tá certo, gente? Professor, pode passar o contato? Passo sim, vou deixar bem aqui no cantinho, ó. 61995766939. Tá certo? Aí vocês podem chamar lá no WhatsApp que eu adiciono vocês no. Fechou? Galera, continuando aqui. Esse daqui é a primeira maneira de uma taxa se representar na minha questão. Qual que é a segunda maneira de uma taxa se representar na minha questão? Ela pode aparecer por meio de uma taxa unitária. Unitária. Galera, ela recebe esse nome, taxa unitária, porque, adivinha, ele vai ser um valor unitário, vai ser um único valor, é um valor numérico. Prof, como que eu encontro a minha taxa unitária? Você pega a sua taxa percentual, exemplo, 37%, e aí você divide esse valor por 100. Professor, como assim? Você pega o 37 e divide ele por 100. Professor, mas por quê? Porque esse símbolo aqui, que é o símbolo de porcentagem, ele tem uma indicação dentro da matemática. Qual que é a indicação?
divida o valor por 100. Então, 37% é você pegar o valor 37 e dividir esse valor 37 por 100. Então, 37%, depois de você realizar a sua divisão, isso aqui vai ser 0,37. E aí você observa comigo, 0,37 já é o meu valor no formato unitário. Então, 0,37 é o meu valor unitário. Prof, qual que é a diferença de uma taxa percentual para uma taxa unitária? A taxa percentual, ela aparece com o símbolo de porcentagem. Já a taxa unitária, ela aparece como sendo um valor numérico. Normalmente, esse valor é menor do que 1. É 0, alguma coisa. 0,4, 0,8, 0,55, 0,37. Então, todos esses são exemplos de taxa unitária. Prof, qual é o que eu vou utilizar para realizar contas lá na hora da minha prova? Você sempre utiliza taxa unitária para fazer contas na hora da prova, tá certo? Não tem como você fazer contas lá na hora da prova com taxa percentual. Se você fizer contas com taxa percentual, a sua conta vai dar errado. Então, sempre preciso converter de taxa percentual para taxa unitária. E o último valor que vai aparecer aqui, ou a minha última taxa, é uma taxa que nós chamamos de taxa fracionária. E aí, prof, como é que ela vai aparecer na minha questão? Adivinha? O nome é taxa fracionária. Ela vai aparecer em formato de uma fração. Então, se ela aparecer em formato de uma fração, essa taxa é uma taxa fracionária. Professor, exemplo, 2/5. 2/5 é uma fração? É uma fração. Logo, ela também será uma taxa fracionária se o contexto for um contexto de porcentagem. Perfeito. E aí, como que eu saio de uma taxa, por exemplo, fracionária, e vou para uma taxa percentual, ou eu vou para uma taxa unitária? Como que eu faço esse deslocamento? Como que eu saio de uma taxa fracionária e vou para uma taxa percentual, ou sai de uma taxa fracionária e vai para uma taxa unitária, professor? É bem simples. A regra diz: se encontrou uma fração e quer transformar essa fração em uma porcentagem, você multiplica o valor por 100%. Professor, só isso? Só isso. Você pega o valor da sua fração e multiplica por 100%. Observa como é fácil. Na hora que você multiplica a fração, você multiplica o número de cima com o de cima e o número de baixo com o de baixo. Exemplo, multiplica os dois números de cima, quanto que é 2 vezes 100? 2 vezes 100 é igual a 200. Prof, no número de baixo, lá embaixo do 100, não tem nem mais. O que eu faço da minha vida? Aí você adiciona o número 1, só para ele ocupar espaço ali, ó. Porque o número 1 é um número neutro da multiplicação. Aí você pode multiplicar 5 vezes 1. Prove quanto que é 5 vezes 1? É igual a 5. E aí você vai dividir, por exemplo, 200 dividido para 5, isso é igual a 40%. Olha só como é que é fácil. A questão me deu uma fração. Prof, beleza. Qual que é a fração? A fração é 2/5. O que que essa fração está querendo me informar no contexto de porcentagem? Está querendo me informar o seguinte, que essa fração, 2/5, corresponde a um valor percentual de 40%. Então, 40% e 2/5, no contexto de porcentagem, estão representando o mesmo fenômeno, estão representando a mesma coisa. E aí, para transformar, por exemplo, de uma taxa percentual para unitária, você já sabe o que você faz. Você pega o seu valor e você divide ele por 100, tá certo? Então, esses aqui são os meus 3 tipos de taxa. E aí, eu quero te ensinar como que você calcula a percentual, você calcula a porcentagem, um percentual de um produto. Vou colocar aqui, ó. Percentual de um produto. Vamos lá? Para a gente calcular o percentual de um produto, gente, tem 3 palavrinhas que vão aparecer lá nas suas questões, que é a palavrinha de, a palavrinha da
e a palavrinha do. Essas três palavras, elas fazem referência a uma operação matemática. Qual que é a operação? É a operação de multiplicação. Multiplicação. Então, apareceu um valor numérico junto com uma dessas três palavras, ou a palavrinha de, ou a palavrinha da, ou a palavrinha do. E aparecer um valor de porcentagem, ela vai indicar uma operação, que é a operação de multiplicação. Prof, como é que eu vou fazer isso lá na hora da prova? É bem simples. Vou te dar um exemplo. Imagina comigo que você tem o valor de 200 de 15%. Como que eu resolvo isso? Observa comigo que esse D, ele indica uma multiplicação. Então, isso daqui é 200 vezes 15%. Aí você tem que lembrar que o valor percentual precisa ser dividido por 100. Você precisa pegar esse valor percentual e dividir ele por 100. Professor, eu posso cancelar 2 zeros de baixo do 15 com 2 zeros de cima lá do 200? Pode. Então, você pode cancelar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Copiando, quem foi que sobrou? Sobrou 2 vezes 15, que é igual a 30. Então, observa comigo aqui o meu exemplo. Se você está resolvendo uma questão, e aí imagina que o contexto da questão é o seguinte. Maria foi em uma loja e ela encontrou um produto de R$ 200. Perfeito? Um produto de R$ 200. E o vendedor daria 15% de desconto. Observe na fala. 15% de. 15% de desconto. Esse D indica uma operação de multiplicação. E aí, a questão quer saber qual que é o valor do desconto. Quanto que ela vai receber de desconto? 200 de 15% é igual a R$ 30. R$ 30 é o valor do desconto. Professor, você falou que no assunto de porcentagem, ou um valor ele vai aumentar, ou o valor ele vai diminuir, a depender do contexto. Exatamente. Então, imagina, se for uma questão em que o contexto está se referindo a um desconto, adivinha, para calcular o valor final do produto. Então, o valor final aqui, ó, vou colocar aqui, ó, valor final, tá certo? Valor final. O primeiro contexto aqui vai ser um contexto de desconto. Imagina comigo que no contexto, no primeiro exemplo aqui, vai ser um contexto de desconto. Qual que é o valor final do produto? Vai ser o valor inicial, que é de R$ 200, menos R$ 30 de desconto. Quanto é que vai ficar o valor final do produto? R$ 170. Então, R$ 170 seria o valor final do meu produto, caso o contexto da questão se referisse a um desconto. Tá, agora imagina comigo que o contexto da questão é outro. É um contexto de juros. Ela pegou um empréstimo lá com o banco, foi lá no aplicativo do BRB, empresta esse dinheiro aí foi lá e pegou um dinheiro emprestado à taxa de 15%. Professor, quanto que ela vai pagar ao final? Se o contexto for um contexto de juros, um contexto de acréscimo, um contexto de multa, um contexto de rescisão, nesses contextos, você vai pegar o valor inicial e adicionar o valor que você encontrou. Você vai adicionar mais 30, então o valor final do produto vai ser de 230. Gente, em questão de porcentagem, ou o valor do produto aumenta, ou o valor do produto diminui. Professor, como que eu vou saber? Vai depender da questão. Se estiver se relacionando a juros, estiver relacionado a multa, estiver relacionado a atraso, estiver relacionado a inflação, coisas desse tipo, você sempre adiciona. Estiver relacionado a desconto, estiver relacionado a antecipação de algum tipo de valor, nesses contextos, você irá subtrair o valor do seu produto, tá certo? Então, vamos lá, que a gente vai resolver aqui algumas questões para a gente entender como é que isso cai em prova. Olha a minha primeira questão. Tem aqui um personagem chamado Mônica, que diz o seguinte: Mônica ganhou na Mega da Virada. Eita lá, meu sonho, professor, ganhar na Mega da Virada. Então tá lá, Mônica ganhou na Mega da Virada, que estava estimado um prêmio de 30 milhões de reais. Porém, ela ganhou com outros muitos apostadores e fez um número de pontos que deu a ela 0,5%
do prêmio. Entenda que esse do, ele faz referência à operação de multiplicação. Professor, quem é que eu vou multiplicar? Você vai multiplicar o valor percentual, que é 0,5%, com o valor do prêmio, tá certo? E aí, primeiro passo é a gente entender como que se escreve esse número 30 milhões. Professor, como que eu escrevo 30 milhões? 30 milhões é o 30 seguido de 6 zeros. Então, é 30 mais 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse número é o número 30 milhões. É o número 30 seguido de mais 6 zeros, totalizando 7 zeros ao total. Perfeito? E eu vou multiplicar esse número aqui com 0,5%. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui o 0,5 dividido por 100. E aí, eu preciso tirar essa vírgula. Aquela vírgula ali, ela vai me atrapalhar um pouquinho na hora de realizar as minhas contas. Vem aqui comigo no slide em branco. Galera, eu sempre explico isso daqui para o pessoal e a galera sempre buga. Imagina comigo o seguinte, eu tenho 0,5%. Isso daqui é a mesma coisa que 0,5 dividido por 100, tá certo? Gente, como que eu retiro a vírgula de qualquer número que seja? Como que faz para retirar a vírgula de um número? Você vai contar quantas casas decimais esse número tem, tá certo? Prof, quantas casas decimais o 0,5 possui? Professor, ele possui uma única casa decimal. Eu pintei ali com vocês de amarelo. 0,5 possui uma única casa decimal. Tá certo. E aí, para você tirar a vírgula de uma casa decimal, para manter a proporcionalidade, tudo que você faz na parte de cima da fração, você também precisa fazer na parte de baixo. Olha só, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Deslocando a vírgula uma casa para a direita no número de cima, eu preciso deslocar a vírgula uma casa para a direita também no número de baixo. Gente, deslocar a vírgula para a direita é a mesma coisa que acrescentar um zero. Você pode acrescentar zero ou você pode deslocar a vírgula para a direita. Exemplo. Na hora, o número de cima, quando eu desloco a vírgula para a direita, esse número fica zero, aí essa vírgula deixa de existir, é 0, 5, aí você colocou a vírgula. E aí, professor, o que que eu faço para a vírgula não ficar solta? Para a vírgula não ficar solta, você pode colocar um zero ali. Professor, esse número está todo estranho. Ai, meu Deus, calma, vamos lá que eu vou arrumar esse número aqui para você. Gente, esse número aqui, ó, 0, 5,0, é a mesma coisa que o número 5. Tá vendo esse zero aqui que está à esquerda? Lembra lá daquele ditado? Ah, você, pá, um zero à esquerda. Então, esse zero aqui, ó, é o zero daquele ditado popular. É o zero à esquerda do ditado popular que você conhece. Professor, e esse outro zero? Gente, todas as vezes que você aparecer um zero à direita de uma vírgula, zero à direita de uma vírgula também não tem valor nenhum. Zero à direita da vírgula é a mesma coisa que o zero à esquerda, lá do seu ditado popular. Esse zero aqui também não faz nenhuma diferença na hora de realizar a conta. Então, esses dois zeros eu posso simplesmente descartar. 0, 5,0 é a mesma coisa que o número 5. Então, observa, daqui para cá, eu desloquei a vírgula uma casa para a direita. Para manter a proporção, o que eu preciso fazer no número de baixo? Eu preciso deslocar a vírgula uma casa para a direita também. Só que, para deslocar a vírgula, quando o número não tem nada, não tem vírgula, é mais fácil que você acrescenta um zero no final e tá tudo certo. Então, a conta que eu vou fazer aqui, ó, é 5 dividido para 1.000. O que eu quero dizer para você? Que 0,5 dividido por 100 é a mesma coisa que 5 dividido para 1.000. Esses dois valores têm o mesmo valor matemático. Professor, eu não acredito. Pega a sua calculadora, que a gente vai fazer o teste da prova real, tá certo? O teste da prova real é o seguinte. Você pega 0,5, e você vai dividir por 100. Tá? Aqui eu vou dividir por 100. O valor deu 0,005. Perfeito. Guarda esse valor e aí você vai fazer
a mesma coisa com outro número. Você vai pegar o número 5, tá aqui, e vai dividir o número 5 agora por 1.000. Dividindo por 1.000, o valor vai dar 0,005. Então, esses dois números aqui, eles estão representando o mesmo fenômeno matemático. Como os dois números estão representando o mesmo valor matemático, é muito mais fácil realizar a conta com esse número aqui, ó, porque ele não apresenta vírgula, ele não apresenta casas decimais. Então, na hora de fazer a conta, eu vou fazer a conta com 5 dividido para 1.000, que vai facilitar a minha vida. Então, vamos lá. Esse número aqui eu vou apagar e vou escrever o número sem a vírgula. Qual que é o número sem a vírgula? 5 dividido para 1.000. E agora, olha só que coisa fácil. Você vai cancelar 3 zeros de baixo com 3 zeros lá da parte de cima. Conta comigo. 1, 2, 3. Cancela com 1, 2, 3. Você vai multiplicar o 3 com 5. Prof, quanto que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é igual a 15. E vai repetir os zeros que sobraram. Quantos zeros sobraram? 1, 2, 3, 4 zeros que sobraram aqui nessa brincadeira. 1, 2, 3, 4. Qual foi o número que sobrou? 150 mil. Professor, quanto que ela vai receber do meu prêmio? 150 mil. Gabarito correto da minha questão está na nossa letra B de bola. O que a gente viu aqui nessa questão, além do conteúdo de porcentagem? Dois assuntos. Gente, sempre quando cai uma questão fácil lá na hora da prova, o examinador vai procurar um pelinho em sovaco de cobra. Ele vai tentar dificultar alguma coisa. Como? Acrescentando números decimais. Então, números decimais, números fracionários, números com vírgula, ele está lá para dar aquela dificultada um pouco na questão. E aí você vai lembrar, operar com número decimal é sempre mais complicado. Qual que é a regra? Primeiro você retira a vírgula do seu número decimal. Como que eu retirei a vírgula? Você sempre desloca a vírgula uma casa para a direita. Aí você retirou a vírgula do seu número. Perfeito? Então essa daqui foi a questão de número 1 e a gente vai direto para a nossa questão de número 2. Olha lá. Gabriel recebeu um salário mensal de R$ 2.400 e todo mês ele guarda 15%, olha a palavrinha mágica, do. Lembra que essa palavrinha de, da, do, ela vai se referenciar a uma operação? Qual que é a operação? Vai se referência à operação de multiplicação. Então, vou multiplicar quem? O salário do Gabriel, que é de 2.400, com o valor da porcentagem, que é de 15%. Do seu salário para poder viajar nas férias. Sendo assim, ao todo, qual a quantia que ele guarda por mês? Ou seja, quanto que ele guarda por mês, professor? Não entendi sobre a porcentagem na questão 1. Já já eu volto na questão 1, tá certo? Vamos entender aqui o raciocínio da questão 2 e já já eu volto. Na questão de número 2 aqui, Gabriel recebe um salário de quanto? De R$ 2.400. Fechou, professor. R$ 2.400. Lembra que aquela palavrinha do, que eu destaquei de amarelo ali para vocês, faz referência a uma operação. Qual que é a operação? A operação de multiplicação. Tá, só que eu vou multiplicar quem com quem? Eu vou multiplicar o salário de Rafael com 15%. Professor, o que aconteceu? Eu dividi o 15%. Na hora que divide 15%, facilitando a minha vida, eu posso cancelar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Quem é a conta que eu vou fazer? Agora, a conta é 15 vezes 24. Aí eu vou para o meu rascunho, 15 vezes 24, vou realizar a operação de multiplicação. 5 vezes 4 vai dar 20, fica 0, sobe 2. 4 vezes 1 dá 4, com 2 dá 6. Deixou uma casa vazia. E aí eu vou multiplicar agora o próximo algarismo, que é o 2. O 2 vezes 5 vai dar 10. 10 sobe 1. Agora, 2 vezes 1 dá 2, com mais 1 vai ser igual a 3. Então, isso aqui dá 360. 360 é o quê, professor? 360 vai ser o valor que ele guarda todo mês. Então, todo mês, Gabriel consegue guardar R$ 360.
Revisando o gabarito. Letra A. Número 1 ficou letra B. Questão de número 2, letra B de bola também. Ó, gente, eu vou até aprofundar um pouco mais. E a questão poderia, por exemplo, o contexto dela aqui, perguntar por algum exemplo quanto que ele conseguiu juntar durante um ano para ele poder viajar. O contexto aqui da questão é um contexto de Gabriel estar juntando dinheiro para poder viajar. Observa que facilmente a questão poderia perguntar, por exemplo, quanto que ele conseguiria juntar durante um ano para conseguir viajar. Você pegaria esse valor que é 360, que ele guarda todo mês, e multiplica ele por 12. Então, toda questão, ela vai depender, por exemplo, é só você entender qual que é o contexto da questão e você vai conseguir resolver ela tranquilamente. Mas lembrando que questão de número 2 ficou na letra B. E aí me perguntaram aqui na questão de número 1, professor, não entendi a questão da porcentagem aqui, ó. Nessa questão de número 1, o valor da porcentagem que apareceu aqui para mim, gente, foi de quanto? Foi de 0,5%. E aí, trabalhar com número decimal dá um pouco mais de trabalho. O que eu fiz na questão de número 1 para tirar essa vírgula? Para tirar essa vírgula, eu desloquei os dois números para a direita, tanto o número de cima quanto o número de baixo. Então, eu transformei 0,5% em um outro valor que tem o mesmo valor matemático, que é 5 dividido para 1.000. 5 dividido para 1.000 é muito mais fácil de operar do que 0,5 dividido por 100. Eu desloquei uma vírgula do número de cima para a direita e desloquei uma vírgula do número de baixo também para a direita. Tá certo? Gente, se vocês quiserem, eu posso até gravar depois uma aula só trabalhando como retirar vírgula de números decimais. Aí, se vocês quiserem, eu posso gravar essa aula e eu posto ela lá no meu canal do YouTube. Aí a gente faz um monte de exercício para vocês ficarem fera nisso. Tá certo? Vamos lá. Essa foi a questão de número 2. Vou fazer a questão de número 3 com vocês. Galera, na questão de número 3, o assunto dela é sobre variação percentual. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Vocês vão perceber que parece ser difícil, só que não é. Bem tranquilinho, questão de número 3. Olha aqui comigo, ó. 250 pessoas foram entrevistadas em uma pesquisa de intenção de votos nos 4 candidatos de uma eleição para prefeito de um município. A tabela abaixo indica a quantidade obtidas na pesquisa. Então, tem aqui ó, o candidato 1, o candidato 2, 3 e o candidato 4. Aí tem os valores respectivos a cada um dos candidatos, por exemplo, 45, 91, 77, 31 e 65 são aqueles isentos, aquelas pessoas que decidiram não participar da pesquisa. Perfeito. Agora, olha lá. O número de indecisos, perceba, indeciso é sinônimo da palavra, perdão, até li a palavra errada aqui na parte de baixo, hein? Aqui é indecisos. Olha lá, o número de indecisos representa e percentual do total da entrevista. Observa comigo que ele quer um valor em percentual de 2 grupos. Quem é, professor? É o número de indecisos em relação a quem? Em relação ao meu total. Observa comigo que eu vou formar uma fração aqui. Quem já teve aula comigo, por exemplo, de razão e proporção, lá na aula de razão e proporção, eu ensino vocês que o primeiro termo que aparece no meu enunciado, ele é chamado de antecedente e ele fica na parte de cima. O termo que aparece depois, ele é chamado de consequente e ele fica na parte de baixo. Quem é que vai ser o meu antecedente? Quem é que aparece primeiro? Quem foi mencionado primeiro na minha pergunta? Foi o número de indecisos. Perfeito? Professor, por que indecisos está na parte de cima? Porque ele foi mencionado primeiro. Quem é que foi mencionado depois? Quem é que vai ser o meu termo consequente? Vai ser o meu total. Tá certo? Então, é o número de indecisos em relação ao total. Professor, se a questão estivesse trabalhando, por exemplo, e ele não colocasse o número de indecisos, ele colocasse o número do candidato 2, aí se substituiria indecisos pelo candidato 2. Perfeito? Mas aqui o contexto, indecisos apareceu primeiro,
total apareceu depois. Indecisos em cima, total na parte de baixo. Então, vamos lá? Vamos substituir os valores? Quantos indecisos tem na minha pesquisa? São 65 pessoas indecisas. Prof, e o total de pessoas que participaram da minha pesquisa foi de 250. Observa comigo que isso daqui é uma fração. É ou não é uma fração? É uma fração. Tem um número na parte de cima e tem um número na parte de baixo. Volta aqui comigo, lá no primeiro slide. Lá no primeiro slide. De quantas maneiras uma taxa pode aparecer na sua prova? De 3 maneiras. Taxa percentual é quando aparece o valor em porcentagem. Taxa unitária é quando você transforma o valor percentual em um valor numérico. E a terceira e última maneira é uma taxa fracionária. Eu já te expliquei. Como que sai de uma taxa fracionária para um valor percentual? A regra é, você multiplica a fração por 100%. Professor, então, na minha questão, é só eu pegar esse valor aqui, 65 dividido por 250, e multiplicar isso por 100%, é só isso? É só isso. Então, você vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar ele por 100%. Vamos fazer essa continha? Ó, multiplicar por 100 aqui é você repetir o 65 e acrescentar 2 zeros. Na parte de baixo é 250 vezes 1, que continuou 250. Aí eu vou cancelar um zero de baixo com um zero de cima. E a continha que eu vou fazer aqui, ó, vai ser a continha de 650 dividido para 25. Vou pegar o 65, que é o número que vai chegar mais próximo. Então, multiplicando por 2 dá 50. E eu vou subtrair 5 menos 0 dá 5. Deixa eu apagar aqui. 5 menos 0 vai dar 5. E 6 menos 5 vai dar 1. Vou abaixar aqui. O número vai ficar com 150. E aí eu pergunto. Qual que é o número que eu multiplico por 25 que dá 150? Chuto eu que seja o 6. Então, 25 vezes 6. Aqui vai dar 30. Aqui vai dar 12, 13, 14, 15. Exato. Então, aqui é 6, 150, o resto aqui vai ser 0. Então, qual que vai ser esse valor expresso em porcentagem? Esse valor expresso em porcentagem é de 26%. Professor, 26%, o que que significa esses 26%, pelo amor de Deus? Galera, esse 26%, ele representa em porcentagem, a quantidade de pessoas que ficaram isentos nessa pesquisa. Então, meu gabarito vai ficar na nossa letra C de casa. Qual que é a regra, gente? A regra é o seguinte: se analisa o contexto da questão, você pode entender também, eu ensino isso aqui de duas maneiras. Você pode representar isso aqui como sendo a parte dividido pelo todo. Quem que é a parte? É o grupo específico que a questão está querendo representar. Toda questão de porcentagem desse assunto, você vai ter a sua população total, você vai ter a sua amostra, que vai ser a quantidade total de pessoas daquela questão. Nessa questão, meu conjunto total são de 250 pessoas. E observa que eu tenho vários grupos dentro da minha questão. Eu tenho um grupo do candidato 1, eu tenho um grupo do candidato 2, o grupo do candidato 3, o grupo do candidato 4 e o grupo das pessoas que ficaram isentas. Ele poderia perguntar o valor da porcentagem de qualquer um daqueles grupos. Então, eu preciso olhar na questão e ver qual que é o grupo que ele está fazendo referência, tá certo? Então, precisa olhar qual que é o grupo que ele está fazendo referência e você vai dividir isso pelo total de pessoas. Tem outra questão desse mesmo assunto que vocês vão perceber que é muita questão de interpretação para a gente não fazer continha errada. Essa foi a questão de número 3. Olha lá a questão de número 4. Eliana tinha 84 quilos no começo do ano de 2018. E no final do referido ano estava pesando 65 quilos. Ela começou com 80 e terminou com 65. Em termos WHA percentuais, quanto Eliana perdeu de peso em 2018? Gente, olha só comigo. O que a questão quer saber?
Ela quer saber, em termos percentuais, quanto ela perdeu, tá certo? Então, o primeiro passo é eu calcular quantos quilos Eliana perdeu. Gente, como que eu encontro esse valor? Como que eu sei quantos quilos ela perdeu? Uma rápida continha de subtração. Ela começou com 80 e terminou com 65. Observa comigo que ela perdeu 15 quilos. Se você somar aqui, ó, dá 10, sobe 1, 6, mais um 7, 8. Então, ela perdeu 15 quilos. Tá certo? Professor, 15 quilos faz referência a quê? 15 quilos faz referência ao peso que Eliana perdeu. Então, o valor da porcentagem que eu vou calcular não é em cima do 65, tem que ser em cima de quem? Em cima do 15. Professor, por que em cima do 15? Porque observa que a questão quer saber o valor em porcentagem de quanto que ela perdeu. Ele não quer saber o valor em porcentagem de quantos quilos ela ficou no final do processo. É sempre em relação ao quanto ela perdeu, porque aqui no meu contexto. Tá, e agora o que eu faço da minha vida? Você vai calcular a parte dividida pelo todo. Quem que é a parte? A parte é o fenômeno a qual a questão está se referindo. É o quanto ela perdeu, dividido pelo meu total. Meu total. Professor, quem que é o meu total? O total aqui, no caso, vai ser quantos quilos ela começou. Então, ela perdeu 15 quilos e ela começou com 80 quilos. A regra diz que eu pego esse valor e multiplico ele por 100%, tá certo? E aí, se eu multiplico, por exemplo, 15 vezes 100 dá 1.500 dividido por 80. Aí, facilmente, eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. E a continha que eu fazer aqui no canto é 150 dividido para 8 unidades. Já viram que vai dar um número quebrado? Só que eu vou te ensinar a ganhar tempo com isso daqui, tá certo, gente? Vou te ensinar a ganhar tempo. Vou pegar aqui, por exemplo, o 15, que é o número que vai chegar mais próximo. Vou pegar aqui, por exemplo, por 2, né? Vou pegar aqui, por exemplo, por 2. Olha isso, por 2. Não, por 2 não dá não. Por 2 dá 16. Tem que ser por 1. 2 passa. Por 1 aqui vai dar 8. Aí você conta de 8 até 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15. Faltou 7 unidades. Perfeito. 7 unidades, você vai abaixar esse zero que vai ficar o 70. Qual que vai ser o número que vai chegar mais próximo? Vai ser o 8. 8 vezes 8 dá 64. Perfeito. 64 você vai abaixar e vai sobrar 6 unidades. Aí você vai colocar uma vírgula e colocar um zero no 60. Prof, lá na hora da prova, eu preciso continuar a minha conta? Não precisa. Observa comigo que esse valor que eu encontrei, 18, alguma coisa, já é suficiente para marcar as minhas alternativas. A única alternativa que tem 18, alguma coisa é a letra B. É a única alternativa que tem 18, alguma coisa. Professor, eu poderia ter parado aqui antes do 18? Antes do 18 não dá, porque observa comigo, na letra A tem o número 1, na letra D também tem o número 1, e aí, antes do 18 ainda não dava para parar a minha conta. Mas observa comigo, eu continuei aqui a continha, deu 18, alguma coisa, a única alternativa que expressa 18, alguma coisa é na letra B. Aí, se continuar, você vai chegar no valor aproximado de 18,75, tá certo? Estou te ensinando aqui, além de resolver questões, como que você consegue ganhar tempo lá na hora de você resolver as questões na sua prova, tá certo? Mas se você quisesse continuar, aqui daria por 7, aí daria 56, você continuaria a sua questão, daria os 18,75. Essa foi a questão de número 4. Olha lá a questão de número 5. A distância entre duas cidades é igual a 750 quilômetros. Sabendo que um certo motorista percorreu 20% dessa distância até encontrar um posto de abastecimento. Então, vou ter que a distância entre uma cidade A e uma cidade B. No meio aqui ele chegou em um posto de abastecimento, que corresponde a quanto?
corresponde a 20% do percurso. Continuando. Dessa distância até encontrar o posto de abastecimento, ao todo, qual que é a distância percorrida por ele até chegar a esse posto? Observa comigo que ele quer saber qual que é a distância até ele chegar no danado do posto. Professor, o que eu vou fazer da minha vida? Observa comigo que apareceu a distância do posto, apareceu um valor em porcentagem, e aí, para encontrar essa distância até o posto, eu vou pegar o valor total e multiplicar por 20%. Então, é 750 de 20%. Aí eu posso cancelar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. O número que sobrou vai ser 75 vezes o número 2. 75 vezes 2, que vai dar 10. Sobe 1. 14 com mais 1 vai dar 15. Então, deu 150 quilômetros, gabarito corretamente representado na nossa letra C de casa. Tá certo? Mais uma questão aqui de porcentagem, percentual de um valor. Você pega o valor da distância e multiplica pelo valor em porcentagem. Questão de número 6, que vai ser a nossa penúltima questão. Em uma escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Vou representar aqui o meu total. O total de alunos. Gente, nessa questão, eu tenho 42% são rapazes. Eu vou colocar aqui, 42% são homens. Tá certo? E aí, se, professor, 42% são homens, se você realizar uma operação de menos, ou uma continha de menos, em relação ao total, que é de 100%, você vai conseguir concluir que 58% são de mulheres. Professor, como que você chegou a essa referência? Você pegar, por exemplo, 42 mais 58, aqui vai dar 10, sobe 1, e aqui vai dar 100. Então, se eu tenho aqui, ó, 42% desse total aqui é a quantidade de homens, automaticamente, é automático, 58% são de mulheres. E aí vai depender do contexto. Ele pode perguntar em relação aos homens, ou ele pode perguntar em relação às mulheres. Observe como que a questão vai perguntar em relação às mulheres. Qual o número de mulheres que tem nessa sala? Então, observe como que apareceu até a minha palavrinha mágica, que é a palavrinha de. Então, essa palavrinha de faz referência à operação de multiplicação. Eu vou multiplicar quem com quem? Eu vou multiplicar o 900 alunos com quem? Gente, eu vou multiplicar 900 com 42%, ou eu multiplico 900 com 58%? Observa que eu preciso multiplicar com 58%. Professor, por que de achos 58%? Porque ele faz a pergunta em relação às mulheres. As mulheres representam 58% do total de alunos dessa sala. No final, eu vou até responder de uma outra maneira, só para vocês conseguirem visualizar, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 58 dividido por 100. E aí, você cancela 2 zeros de baixo com 2 zeros da parte de cima. Fechou. E agora, professor? Aí, agora eu vou realizar essa continha de multiplicação. Observa comigo que o número que eu vou multiplicar aqui vai ser o 9 vezes o 58. Vamos colocar aqui, ó. 58 vezes o 9. Professor, quanto que é 9 vezes 8? 72. Professor, quanto que é 9 vezes 5? 45. Aí 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52. Acho que eu fiz essa conta errado. 58 vezes 9. 522. Então, aqui vai ser um total de 522. Gente, questão de número 6 não tem essa alternativa. Se eu não me engano, eu acho que essa questão aqui ela foi anulada, tá certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui, mas é isso aí mesmo. São 900 vezes 58%. Isso, e esse valor que ele está certo, são
522. A gente poderia colocar aqui 522. Se eu não me engano, acho que essa questão aqui, ela foi anulada. Aí eu vou dar uma pesquisada lá para vocês e mando para vocês, tá certo? Então, essa aqui foi a questão de número 6. Olha lá a nossa questão de número 7. Em uma companhia aérea, ofereceu um desconto de 15%. Professor, qual foi o desconto que ela ofereceu? 15% em suas passagens aéreas. Se a passagem custava R$ 1.800, qual o valor a ser pago considerando o desconto oferecido? Então, o primeiro passo vai ser calcular o valor do meu desconto. Professor, como que eu calculo o valor do meu desconto? É o valor da passagem, que é de R$ 1.800, com quem? Com o valor de 15%. Professor, por que você está multiplicando R$ 1.800 com 15%? Porque apareceu a minha palavrinha mágica, que é essa palavrinha D. Essa palavrinha D faz referência a uma operação de multiplicação. Então, estou multiplicando 15% com os R$ 1.800. Professor, você pode cancelar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima? Facilmente. Qual vai ser a continha que você vai fazer? 15 vezes 18. Então, vou fazer aqui 15 vezes 18. Por exemplo, 8 vezes 5 vai dar 40. Sobe 4, fica o danado do zero. Sim, aí agora vai ser 8 vezes 1 vai dar 8. 9, 10, 11, 12. Deixa uma casa vazia. 5 vezes 1 dá 5. E 1 vezes 1 vai dar 1. Aí aqui você vai somar. Professor, somando aqui, quem é que vai ficar? Eu vou ficar aqui com 0. Aí aqui eu vou ficar com 7. E aqui eu vou ficar com 2. Então, qual que vai ser o valor do desconto? De R$ 270. Observa comigo. Ele quer perguntar qual que é, destacar aqui de verde, ele quer saber aqui qual que é o valor a ser pago. Professor, qual que é o valor a ser pago? Então, vou colocar aqui com vocês o meu valor final. Valor final. Observa comigo que o contexto da minha questão é um contexto de desconto. Então, como é um contexto de desconto, observa comigo que para calcular o valor final, você vai pegar o valor inicial, que é de R$ 1.800, e descontar 270. Então, 270 vai ser o valor do desconto, totalizando R$ 1.530. Professor, R$ 1.530, a alternativa correta aqui vai estar na nossa letra B de bola. E com isso, gente, a gente fechou as nossas 7 questões do nosso simulado de hoje. Foi um grande prazer tê-los aqui nesse sábado de manhã. Então, são pessoas que estão cada vez mais procurando a sua aprovação, estão se empenhando. Meu desejo é que essa aprovação de vocês venha e venha rápido. Não é fácil, gente, vocês estarem aqui em um sábado de manhã se empenhando, estudando matemática. Ninguém gosta de matemática. Eu tenho noção de que ninguém, por sã consciência, acorda em um sábado de manhã para estudar matemática pelo amor. Ai, professor, eu amo matemática. Vou estudar matemática porque é a paixão da minha vida. Não, todo mundo está aqui com foco, que é o quê? Alcançar a sua aprovação. E, gente, podem contar comigo nessa preparação de vocês, nessa jornada, que a gente vai conseguir chegar lá, tá certo? Quero até deixar um recado para vocês. Gente, todo empenho de vocês não vai ser em vão. Para vocês conseguirem aprender matemática de verdade, é resolvendo questões. Então, resolva muitas questões. Resolvam o máximo de questões que vocês conseguirem nesse projeto. Mas olha só, resolvam questões com qualidade. Aqui, dentro da matemática, não é quantidade. A quantidade importa? Importa. Mas resolvam com qualidade. Tentem entender o que está sendo feito, o porquê das coisas estão sendo realizadas. É óbvio que a gente precisa ganhar tempo lá na hora da nossa resolução, mas a resolução de questões com qualidade faz toda a diferença, tá certo? E aí, se você ainda não entrou dentro da mentoria, lá na mentoria a gente vai começar agora, segunda-feira, o nosso projeto de resolução de questões. Professor, como que eu faço para entrar? Você me chama lá no WhatsApp, é o 619
9576 6939, tá certo? A gente já vai começar nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira já vai ter lista de exercício para os alunos resolverem. Professor, vai ter questões todos os dias? Todos os dias. De domingo a domingo vai ter questões para vocês resolverem. Professor, o valor R$ 97,00 no Pix, tá? Então, esses R$ 97,00 você já pode enviar pelo próprio número de WhatsApp e já manda uma mensagem que eu coloco vocês lá no grupo. Professor, vai ter questões todos os dias? Todos os dias. Então, por exemplo, você vai receber um PDF único, o PDF da semana. Então, por exemplo, vai estar lá o PDF da semana 2. Lá no PDF da semana 2 vai estar indicado as questões de segunda, vai estar indicado as questões de terça, as questões de quarta, as questões de quinta, as questões de sexta, as questões de sábado e as questões de domingo. Uma observação: sábado e domingo é ao vivo comigo no Google Meet, tá certo? E durante a semana? Durante a semana vai ser gravado. E aí, cada dia da semana vai ter um assunto. Por exemplo, na segunda-feira é operações básicas. Operações básicas de uma banca específica. Exemplo, operações básicas da banca Itaú. Um exemplo, tá? E aí, na terça, a gente vai pegar um outro assunto. Por exemplo, frações. Vai estar tudo lá escrito lá no PDF, tá? Então, vai ser, por exemplo, frações. Frações de qual banca, professor? Por exemplo, um exemplo, Instituto Verbena lá, que é a UFG. Aí a gente vai ter um outro assunto. A gente pode continuar operações básicas, só que agora uma pegada de alguma outra banca. Gente, é questões todos os dias. Então, todos os dias vocês vão estar resolvendo questões. E além de resolver as questões, vocês vão ter acesso a mim para vocês conseguirem tirar as dúvidas, tá certo? Então, professor, excelente essa organização. Queria tanto ter uma turma do Novo Gama que fosse esse estilo de organização no PDF. Muito obrigado, viu, gente? Professor, eu paguei 197, era 97 o outro curso. Manda uma mensagem lá, que aí eu posso ver essa questão para você, tá certo? O valor é R$ 97,00, tá, gente? Última semana do desconto, aí depois ele volta para o valor original. Gente, no mais, foi um prazer enorme tê-los aqui essa manhã de sábado, e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Grande abraço e até a próxima. Deixa eu parar aqui a minha gravação.